que a nossa sociedade é machista, o comportamento machista não é só dos homens. Muitas mulheres têm pensamento e comportamento machista, a gente foi educado para isso. O agressor é preso e ele que trazia o sustento para dentro de casa. Então, quando a gente respalda essa mulher, capacitando ela, reinserindo ou inserindo ela no mercado de trabalho, é a grande libertação dela desse ciclo de violência efetivamente, porque ela não começa com as crianças. Por isso que é tão importante a gente ir até as escolas, fazer as palestras, e isso virou nosso carro-chefe, né? Fazer palestras, falar sobre violência. Realmente a nossa ação de conscientização é a mais eficaz forma de combate à violência. O fim... Existem muitos homens, doutora, que infelizmente ainda contam com a impunidade e não temem nem um pouco a justiça? Sim, muitos. A gente tem um caso agora que é recente, que ele vai até para o tribunal do júri, foi amplamente divulgado, né, nas redes sociais, que é um caso recente de uma tentativa de feminicídio no nosso município, que ele deu machadadas no rosto da mulher. E tem todo um simbolismo isso. Olá, esse é o Anderson Anaia em entrevista, diretamente aqui de Fernandópolis. Sou Anderson Anaia, editor-chefe do portal www.anaianews.com.br, canal no YouTube Anaia News, jornalismo independente e autoral. E a temática de violência contra a mulher nunca esteve tão em alta, e hoje estou aqui com uma profissional que é uma referência, uma especialista nesse assunto. A doutora Vanessa Buozzi, que é advogada há muitos anos, e ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui de Fernandópolis, e ela também é presidente da OAB para Elas, um projeto da OAB que visa dar mais aparato jurídico para mulheres. Tudo bem, doutora Vanessa? Tudo jóia. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com você hoje. Muito obrigado, nós agradecemos aqui da editoria do canal. Como que surgiu a OAB para Elas e como que você encampa esse projeto aqui em Fernandópolis? A OAB para Elas surgiu de uma necessidade da prestação jurídica de advogadas, né, que são voluntárias às mulheres vítimas de violência. Quando a gente iniciou, a gente se espelhou, né, num projeto que começou em Goiás e é criado até por uma delegada e não por uma advogada. E a gente viu essa oportunidade de implementar esse projeto aqui em Fernandópolis, porque a gente pensa que por ser uma cidade que tem baixos índices de violência, que não existe a violência contra a mulher, que não existe a violência doméstica. Mas, contrariamente a essa crença que a gente tem, os índices de violências no interior do estado são muito altos, né? Então, a gente viu essa necessidade de cumprir essa função social da OAB aqui na cidade de Fernandópolis. Como que você chegou até esse projeto? Eu sempre tive, né, dentro da minha própria vida, essa questão da violência doméstica. A minha mãe era vítima de violência doméstica, ela demorou 18 anos para quebrar esse ciclo de violência, e eu comecei a entender na prática, infelizmente, né, porque essa questão da violência contra a mulher, ela é uma questão que deixa dores, né, deixa feridas indeléveis na mulher vítima de violência, nos filhos. E eu vi a minha mãe passar por todo esse ciclo de violência, fui vítima em algumas vezes, e a necessidade que ela tinha de um suporte, de uma rede de apoio que não existia. E por isso que ela demorou 18 anos para quebrar o ciclo, porque ela não tinha a quem apoiá-la. Então ela sempre acabava retornando para o ciclo. Eu consegui visualizar isso, compreender que não adianta a gente falar para uma mulher que ela tem que fazer a denúncia, que ela tem que ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência, sem dar esse aparato para ela, sem constituir uma rede de apoio que ampare ela depois do boletim de ocorrência, depois dela pedir uma medida protetiva. Quais são as principais dificuldades que uma mulher tem, então, após o boletim de ocorrência? São inúmeras. A principal dificuldade que ela tem é que ela muitas vezes ela é revitimizada. O órgão que deveria ampará-la, que deveria protegê-la, ele acaba revitimizando e fazendo com que ela desista da denúncia, desista de ir além, prosseguir com o processo. Por exemplo, muitas vezes quando ela procura a delegacia de polícia, que deveria ter um tratamento humanizado, ela é ofendida nas formas de perguntas
que é feito para ela, por que você aguentou tantos anos, ou você aqui de novo, quando a mulher não consegue quebrar o ciclo e ela volta novamente, ou muitas vezes quando se trata de crimes de cunho sexual, um estupro ou uma importunação sexual, perguntas como, mas por que você estava nesse local, esse horário, ou por que essa vestimenta, mas também utilizando essas roupas, e parece que são perguntas esdrúxulas que ninguém faria, mas isso é muito, infelizmente isso ocorre muito hoje ainda dentro das delegacias, no próprio fórum, ou às vezes na próprio atendimento de advogados, por isso que a gente viu a necessidade de ter esse atendimento humanizado e especializado feito só para mulheres e por mulheres, né? É justamente essa pergunta que eu ia fazer, doutora. Esse tipo de pergunta, essas problemáticas que são levantadas, elas ainda são muito comuns? Sim, por mais que a gente faça, a principal ferramenta de combate à violência contra a mulher é a conscientização, a gente falar sobre o assunto, a gente ir até as escolas, a gente explicar quais são os tipos de violência, mas por mais que a gente fale sobre violência doméstica hoje, violência contra a mulher, a gente fale sobre misoginia, isso é muito amplamente divulgado hoje nas redes sociais, ainda nesses órgãos existe por causa do patriarcado, por causa de uma sociedade que culturalmente é machista, ainda existe muito esse tipo de comportamento e essas perguntas no atendimento às mulheres vítimas de violência. E existe isso por parte de outras profissionais que também são mulheres? Sim, com policiais, certeza. Mulheres, delegados, quando a gente mulheres. fala que a nossa sociedade é machista, o comportamento machista não é só dos homens. Muitas mulheres têm pensamento e comportamento machista, a gente foi educado para isso. Por exemplo, as próprias mulheres julgarem as outras que não conseguem quebrar esse ciclo de violência, aquela fala que eu acho que todos já ouviram como, ela tá ali porque ela gosta de apanhar, isso é muito fácil de se ouvir hoje, isso é dito na maioria das vezes por mulheres, e não é porque o atendimento é feito por mulheres que não existe esse julgamento que as mulheres sentem e principalmente desestimulam elas a denunciarem e a prosseguir com o processo. Quais são as principais ou a principal dificuldade de encampar um projeto como esse? A principal dificuldade, eu acho que é essa questão de apoio do poder público. Não se faz uma prestação jurídica, assistencial e psicológica efetiva a essas mulheres vítimas de violência ou qualquer outro nicho da sociedade que precisa, que seja vulnerável, sem políticas públicas. É necessário a efetivação de políticas públicas para que seja uma prestação de serviço efetiva. Então, assim, sem o aporte, sem o amparato do Poder Judiciário firme, de uma promotoria pública que visa não perseguir o agressor, mas dar cumprimento às leis da forma que elas têm que ser cumpridas e principalmente de uma política municipal que ampare essas mulheres dentro da nossa rede, do nosso sistema assistencial e de saúde, é muito difícil. Então, o que mais dificulta é fazer com que esses órgãos trabalhem coordenados em rede para prestar um real serviço para essas mulheres, um serviço realmente efetivo que dê apoio para elas, para que elas se sintam protegidas, amparadas e tenham, não só quebrem o ciclo, mas tenham um novo recomeço, porque muitas vezes, quando a gente fala de crimes contra a mulher, esse crime não é cometido por uma pessoa distante, uma pessoa que ela não tem contato, muito pelo contrário. Ou são membros da família, quando é filho, ou principalmente são o marido, o namorado, uma pessoa que ela tem por muito íntima e que ela não conta com que ela seria agredida por essa pessoa. Então já é difícil para ela fazer uma denúncia contra essa pessoa que era benquista por ela, que é benquista ainda, né? Então, assim, ela precisa muito desse apoio para que ela tenha coragem de se movimentar, se desprender dessas violências que ela sofre no cotidiano. E não vejo uma outra forma que seja feito isso sem uma boa orientação jurídica de quais são os caminhos que ela deve tomar e um amparo psicológico e assistencial.